E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo uma questão da EAR do ano de 2019, que fala pra gente o seguinte: considere as seguintes afirmações sobre uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre duas fontes de calor, uma a 27 graus Celsius e a outra 57 graus Celsius. E aí, vamos lá. A primeira opção fala, né? Antes da gente começar a analisar as opções, é interessante que a gente já converta os valores para Kelvin se a gente for precisar, beleza? Ah, Luiz, mas se a gente não precisar, se não precisar, não precisou. Mas para calcular a temperatura em Kelvin, você vai pegar a temperatura em Celsius e somar 273. E aí você tem duas temperaturas, né? A temperatura 1, ela vale 27 graus Celsius e a temperatura 2, ela vale 57 graus Celsius. Passando isso para Kelvin, né? Você vai ter o seguinte: pegar esse valor e somar 273. Então, o primeiro valor da temperatura vai ser 27 mais 273, e isso vai dar 300 kelvins. Ou seja, o valor da primeira temperatura é igual a 300 kelvins. Fazendo isso para a segunda temperatura, a gente vai ter o mesmo procedimento. Então, a gente vai ter 57 mais 273. Isso vai resultar em 330 kelvins. E aí, a temperatura 2 vai ser 330 kelvins. Nossa, que valor pequeno, né? Legal. E aí, olha só. A gente tem aí esses valores, e aí ele fala, né, na primeira opção: o rendimento dessa máquina é de aproximadamente 52%. E esse rendimento é máximo, ao menos que a temperatura da fonte fria seja zero. Então, tem aí alguns detalhes, né? Pô, o rendimento dessa máquina não é 52%. Por quê, Luiz? Como que eu posso saber? Você pode usar para resolver esse problema o rendimento de Carnot. O rendimento de Carnot é dado por 1 menos TF sobre TQ, que é o cálculo para calcular o rendimento máximo, né? Que é o rendimento de Carnot. Se você jogar esses valores aqui, vai dar 1 menos a temperatura da fonte fria é 300 e a temperatura da fonte quente é 330. E aí, o que a gente vai ter? Luiz, como você sabe que a temperatura da fonte fria é 300 e a temperatura da fonte quente é 330? Porque a temperatura da fonte fria é o menor valor e o da quente é o maior valor. Se a gente fizer essa conta, né, esse valor aqui vai dar, quase 1, né? Como assim quase 1, Luiz? Vai dar um 0,9, aí esperto. Eu não sei exatamente de cabeça quanto que vai dar, mas vai dar um número bem próximo de 1, tipo 0,9. Se você diminuir 1 de 0,9, você vai ter um valor aproximadamente igual a 0,1, né? E 0,1, gente, significa que se a gente multiplicar aqui por 100%, a gente encontra um rendimento de 10% e não 52%. Beleza? E aí, a gente vai ter esse cálculo, né? Mostra que o rendimento da máquina não é 52%, o rendimento máximo. E quando ele fala que a temperatura da fonte fria tem que ser zero, ele está falando em qual unidade, né? Ficou um pouco aberto. Mas, vamos pensar se for Celsius. Se for Celsius, está errado. E para o rendimento da máquina ser o máximo, a temperatura da fonte fria tem que ser zero na unidade Kelvin, né? Tem que ser 0 kelvins. Mas isso é impossível de chegar, então não tem como, na prática, chegar nesse valor. Portanto, a primeira opção está falsa. Com isso, a gente já pode ficar até olhando as opções, né? A gente já escolheu a primeira e a segunda opção. E aí, vamos lá. A gente tem aqui o seguinte. Bem, aqui a gente já sabe que a segunda opção vai ser falsa, mas vamos ler mesmo assim. O rendimento dessa máquina é de aproximadamente 10%. Vamos entender o seguinte. Esse é o rendimento que a gente calculou de Carnot, é o máximo, né? O rendimento máximo. E aí ele fala,
caso essa máquina receba 5.000 joules de calor da fonte quente e rejeite 1.000 joules para a fonte fria. Vamos lá, como que a gente calcula esse rendimento geral da máquina? A gente calculou o rendimento máximo, mas se a gente quiser calcular o rendimento geral, a gente tem que usar a expressão de rendimento para uma máquina qualquer, que é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. E aí a gente vai ter o seguinte, o rendimento vai ser 1, calor da fonte fria vai ser 1.000 e o calor da fonte quente é 5.000. Não é isso que ele falou? Ó, 5.000 fonte quente e 1.000 para fonte fria. Fazendo esse cálculo, a gente vai ter que, ó, corta os zeros e fazer 1 sobre 5, gente, vai resultar para a gente em 0,2. E aí você tem 1 menos 0,2, isso aqui vai dar 0,8. Qual é o problema disso? O problema disso é que a gente vai ter um rendimento aí muito alto, acima do valor máximo de Carnot, né? E aí, isso aqui já deixa o negócio errado. O rendimento da máquina nunca pode passar do rendimento de Carnot. Se você multiplicar por 100%, você vai ter 80% para o rendimento da máquina. O rendimento da máquina nunca supera o rendimento de Carnot, então essa opção está errada. Logo, a gente já sabia, mas tudo bem, marca aqui falsa. E aí ele fala, o rendimento dessa máquina é aproximadamente 10% e caso essa máquina receba 5.000 joules da fonte quente, rejeitará 4.500 para a fonte fria, né? Pensando, né, no rendimento máximo aí. Então, a gente vai usar de novo a expressão do rendimento. A gente vai fazer 1 menos QF sobre QQ. Vamos lá. Se a gente fizer esse raciocínio, a gente vai ter o seguinte. O rendimento, então, da máquina vai ser 1 menos QF, que é 4.500, sobre QQ, que é 5.000. Esse aqui dá até para fazer a conta. Corta 2 zeros daqui, corta 2 zeros daqui. E dá para simplificar por 5 aqui e 5 aqui. Se eu simplificar e fizer essas contas, eu vou ter 1 menos 5 divididos por 5 vai dar 9. 50 divididos por 5 vai dar 10. Na verdade, aqui não era 5, né? Era 45 dividido por 5 dá 9, perdão. Isso aqui, gente, essa divisão dá 0,9, bonitinho. E aí, a gente vai ter, de novo, o rendimento da máquina como 0,1. Admitindo que essa máquina está operando, né, no ciclo máximo, no ciclo de Carnot, em uma situação ideal, essa opção ela tá certinha, tá de boa, tá legal, né? E ele fala isso pra gente, né? Ele fala que uma máquina está operando sobre o ciclo de Carnot. Então, a gente pode admitir que o rendimento de Carnot é igual ao rendimento da máquina. De acordo com o enunciado, tá tudo beleza. Então, essa opção ela é verdade. Pô, mas essas opções também já diziam que ela era verdade. Mas tudo bem, a gente está aqui para analisar, para aprender, vamos para a última. Ele fala, o rendimento dessa máquina irá aumentar se houver aumento da diferença de temperatura entre as fontes de calor. Vamos lá, como que eu aumento esse rendimento máximo? O rendimento da máquina, gente, ele vai ser 1 menos TF sobre TQ. Pensa na situação que não existe diferença entre a temperatura da fonte quente e da fonte fria, ou seja, a temperatura da fonte fria é igual à temperatura da fonte quente. Tá bom, Luiz. E aí? Se elas forem iguais, pensa em qual é a divisão, quanto que dá a divisão de dois números iguais? Por exemplo, for 300. Quanto que é 300 dividido por 300? Vai dar 1, Luiz. Então, quanto que é 1 menos 1? 0. Pô, então se não existir diferença de temperatura, o rendimento dá quanto? Dá 0. Agora, pensa que um rendimento aqui, pensa num rendimento ideal. A gente tem 1 menos 0 da temperatura da fonte fria, temperatura da fonte fria é ótimo, e 300 da temperatura da fonte quente, né? Agora a gente tem uma diferença de 300 aí. Poxa,
Idealmente falando, num caso muito hipotético, matemático, só para a gente analisar, 0 sobre 300 dá 0. E aqui a gente tem um rendimento de 100%, né? Um rendimento igual a 1. Então, veja que eu aumentei a diferença. Aqui não tinha diferença nenhuma. O rendimento deu 0. Então, quando eu aumento, eu faço uma diferença de temperatura, aumento o rendimento. Então, essa opção ela é verdade. O gabarito, então, que a gente procura é justamente a letra D. E com isso a gente encerra a questão nesse gabarito. E eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal. Isso me ajuda bastante e me motiva a continuar produzindo mais vídeos aqui para o canal. E eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!